Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho trazer uma videoaula aqui. Videoaula não, é mais um bate-papo aqui com vocês para tirar as dúvidas de alguns comentários que eu vejo aqui que vocês mandam para mim, tá bom? Então vem aqui tirar algumas dúvidas, as dúvidas de vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, gente, já como vocês podem ver, já tem aqui um pedacinho de uma pala que eu já comecei para vocês verem que dá super certo e dá perfeito, tá bem? Então vamos lá, vou deixar minha bonitinha aqui de lado. Eu vou vir com meu papelzinho aqui para mostrar para vocês as contas, tá? Aqui, gente, não tem erro se vocês seguirem o passo a passo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Não tem erro mesmo e vocês vão conseguir aí ter a liberdade de usar a linha que vocês quiserem, não ficar presa a nenhum tutorial, tá? Até o meu mesmo que tá aqui no canal, vocês conseguem aí fazer a pala de vocês aí, tá bom? Meu objetivo aqui é ajudar vocês, é ensinar vocês, tá? A fazer a pecinha de vocês, que vocês quiserem, não ficar presa aí a muito tutoriais, né? Porque eu já passei por isso, gente, passo também alguns, tenho bastante dúvida, tá? E aqui no canal vocês vão achar bastante coisa interessante, sempre vou atrás de coisas novas, de truques novos, tá? O objetivo aqui do canal é ser diferente de todos os outros que vocês já viram por aí, tá bom? Então, esse é o nosso diferencial aqui, tá bom? É isso que eu queria que vocês soubessem, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, é um passo a passo bem simples de conta, tá? Não tem nada de um bicho de sete cabeças. Mas vocês têm que seguir essa regra aqui, ó. 9 mais 11. Vocês vão entender já já por que 9 mais 11. Se seguindo isso aqui, vocês não erram mais nada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão começar medindo, gente, a cabeça da criança. Eu fiz aqui com da minha filha, que deu 49 centímetros, tá? De circunferência da cabecinha dela. Ela tem 1 ano e 5 meses, tá bom? Então, ó, pra vocês verem que a palhinha aqui já tá feita para a idade dela. Essa conta aqui, gente, para quem não quer ficar naquela média de tamanho que fica a pala muito grande ou muito pequena, né? Que fica, é de 1 ano a 3 meses. Às vezes você quer um tamanho exato, tá? Então, por isso que você tem que fazer essa continha, porque fica a pala justinha, ó. Tá vendo? Isso aqui fica certinho de ombro a ombro da minha filha, tá? Então, as palas que eu já fiz aqui no canal, às vezes fica muito grande na sua filha, muito pequena, mas é porque eu faço uma pala ali para uma média de um tamanhos aí, tá bom? Então, vamos lá. Fiz 49 centímetros, eu vou fazer de correntinhas até chegar nessa medida aqui, tá? Se atente no que eu vou falar. Eu fiz 108 correntes. Mas 108 correntes, gente, não foi 108 aleatório, tá? Foi 108 que é divisível por 9, tá? Tá aqui o nosso 9zinho aqui. Então, é 108 divisível por 9. Então, vocês têm que fazer um número que seja divisor por 9. Ai, Giovana, deu 109 correntinhas. Tira essa correntinha. Ai, deu a mais. Tira as 3 correntinhas, entendeu? Tem que encaixar o número de correntes ao divisor de 9, tá bom? Porque senão não dá, gente. Se der número quebrado aí, vocês souberem fazer, ótimo. Que pode dar, na hora que nós vamos fazer dividir aqui a conta 108 dividido por 9, dá 12. Certinho o número 12. Então, se atentando a isso, já descobrimos aqui a nossa dica. Então, tem que ser multiplicador múltiplos de 9. Tá bem? Então, meu 108 é múltiplo de 9, que deu 12. Esse número 12 aqui, bonitas, já descobrimos aqui a quantidade de leques nós temos que fazer. Já tá aqui, 12 leques. Façam, gente, anotem, faça o desenho aí de vocês, ó. Desenham aí os lequezinhos para fazer a distribuição. A distribuição é bem simples, tá? Eu sempre deixo um lequezinho atrás para a gente poder iniciar, tá? Porque aqui o leque de 12, gente, ele é quina. Então, vai ter que iniciar obrigatoriamente com algum leque aqui com 7, tá? Então, assim, vamos supor que deu um número a mais aqui. Vamos supor que deu 18. Se der para encaixar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e aí couber mais 2 aqui atrás, vocês encaixam para a pala ela ficar certinha. Se vai ficar retangular, se vai ficar quadrada, exata. Vocês têm que distribuir exata e a quantidade exata certa para cada lado, tá bem? Este lado aqui, que é a manga, não pode ficar com menos leque que esse. Essa é a regra, tá? Então, meu deu 12 aqui, ó. Nas minhas contas aqui vai ficar 2 desse lado. Aqui meu leque de 12, que é obrigatório ter um leque de 12 em cada canto. E sobrou mais 2 leques para eu pôr na frente,
tá bem? Então, vai ficar dessa forma a minha distribuição. Observe que os dois lados estão iguais, tá bem? Se for 3 leques de cada lado, tá bom? Então, é assim que tem que fazer a distribuição. E aqui é um leque com 12 pontos. Descobrimos aqui as nossas 108 correntinhas e descobrimos a quantidade de leque. Já fizemos a nossa distribuição, certo? Agora, calma que vai vir um outro passo, que é esse aqui, o 11, que vocês devem estar se perguntando onde vocês vão colocar, certo? Descobri minhas 108 correntes, gente. Eu já fiz a minha divisão. Então, eu vou fazer 108 mais 11 pontos. Mais 11 pontos. Vai totalizar, gente, 119. 119 são as minhas correntes que eu vou fazer, tá bem? Então, é obrigatório colocar 11 pontos no final para dar certinho a distribuição aqui, ó, dos 6 pontos de cada lado, tá bem? Vocês devem estar se perguntando, mas são 6 pontos, não vai dar 12? Gente, não dá certo, é incrível. Se você colocar aqui, vamos supor aqui 12 pontos, né? Para dar 6 para cada lado, não dá certo, gente. Falta um ponto no final, ou sobra um ponto no final, é incrível, não dá certo, tá bem? Tem que ser 11, que eu já fiz todos os testes, então tem que ser 11, tá bem? Então, descobri as correntes, acrescento 11 pontos no final, que dá super certo e não falta nenhum pontinho, tá bem? Então, é dessa forma que eu faço essa pala, tá bem? Fiz a distribuição, fiz as minhas continhas, que não tem erro aqui nessa continha, bem básica e rápida, certo? Então, essa é a conta que eu faço, já tá feita a palinha, como mostrei pra vocês aqui, ó, ficou perfeito. Aí é só dobrar aqui, ó, que eu fico com a minha palinha certinha aqui, ó, na minha BB, ó. Certinho a abertura, tá vendo? Muito fofa, né, gente? Já deu uma carinha linda aqui, né? E meninas, deixa sempre aí anotado, tá bom? As informações de vocês, as contas de vocês, as faixas etárias, tá bom? Para vocês não se perderem, façam que nem eu fiz aqui agora junto com vocês, ó, a marcação do quadradinho da distribuição, a faixa etária que vocês desejam, tá? Para vocês não se perderem caso vocês forem vender ou fazer alguma coisa, deixa tudo marcado, tá bom? As medidas, para vocês, quando novamente tiver desejo de fazer, já tá lá tudo anotadinho. Vai ficar bem perfeita a pala de vocês, tá? Não esqueçam de anotar, tá bem, meninas? Então, é isso aqui. Vamos lá para a parte do tecido. Peguei aqui, gente, uma pala que eu já tenho pronta, até do tutorial que eu já fiz aqui no canal, tá? Para vocês entenderem melhor, até vou deixar essa aqui de lado. Então, vamos lá. Tô aqui com a minha palinha bem bonitinha. Vocês vão fazer, primeiro, a medição da pala, tá bem? Vamos medir aqui a nossa palinha aqui, ó. Então, primeiro vocês vão medir a altura da bonitinha e anotar. Ó. A altura da nossa pala é 17. E nós vamos marcar também a largura. A largura da bonitinha, 23 centímetros. 23 centímetros, certo? Agora nós vamos fazer as contas. Descobrimos aqui, nós vamos fazer as continhas, tá bem? Agora, meninas, iremos fazer a parte do nosso tecido, tá bem? Mas antes eu vou mostrar aqui a continha que eu faço, tá bem? Para vocês verem como que eu vou saber a quantidade de cortar tecido. Para essa faixa etária aqui, gente, eu vou deixar até uma tabelinha aqui no cantinho para vocês verem a tabelinha, tá? Eu peguei aqui mesmo da internet pra gente ter uma noção de tamanho de vestidos, tá bem? Então, aqui, ó, essa faixa etária de 0 a 3 meses, certo? Então, eu peguei aqui mais ou menos uma média de um tamanho de 32 a 35 centímetros, tá? Eu vou pegar aqui o tamanho de 35. Então, ó, 35 centímetros. Eu vou fazer, gente, menos a altura da nossa pala. Nós descobrimos aqui, ó, que ela tem 17, certo? Então, vou fazer 35 menos 17 centímetros, que vai dar 18. Tá bem? Então, 18, gente, é o que eu tenho que cortar de tecido. Por quê? Porque na hora que eu for medir de ombro a joelho da criança, tem que dar 35 centímetros. Entendeu? Porque se eu cortar com esse tamanho de 35 centímetros, na hora de eu encaixar, o tecido vai lá para uns 40 e poucos centímetros, entendeu? Não é esse o objetivo. Então, eu tenho que tirar a altura da pala para poder eu cortar o tecido e ficar do tamanho que eu quero, de 35 centímetros. Deu para entender? Creio que sim, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. O tecidinho, eu cortei ele maior, tá? Não tá com o tamanho de 30 e...
e 5. Ou, não tá com tamanho de 18, tá? Ele tá com tamanho maior. Deixa eu ajustar aqui, gente. Aqui, ó, deixei até do avesso já pra vocês verem, ó. Então, aqui, meninas, o que que eu faço, ó? Na hora que eu for medir, ó, eu tenho que cortar meu tecido com 18, certo? Então, ó, eu vou pegar aqui, minha pala tem que ficar no pezinho do crochê. E aqui eu vou pegar de ombro e vou medir até 35. 35 centímetros. Vou até riscar aqui pra vocês verem, ó. E aí, na hora que eu pegar aqui, ó, vai dar mais ou menos os 18 centímetros. Dá pra ver a marcação aqui, meninas, ó? Ó, 18 centímetros. Deu pra entender? Se quiser fazer dessa forma, faça, ó. Deu 18 centímetros, exatamente a continha que eu mostrei aqui pra vocês, ó. 35 menos 17 a altura da pala, deu 18, é o que eu tenho que cortar de tecido. Ficou mais prático assim, né? Olhando. Então, já sei a altura do meu tecido, 18. Aí agora, a largura. Também vamos medir a pala, como nós fizemos, lá marcamos, bonitinho, que deu 23 centímetros. E vimos também que marcamos 23 centímetros. Lembra? 23 centímetros aqui a largura. Então, mesma coisa. Eu, na verdade, eu vou falar bem sincero para vocês que eu gosto de voluminho aqui. Como eu não coloco aqueles tecidos para volume que pinica perto do bebê, então eu boto tecidinho. Entendeu? Então, eu quando compro um tecido que ele já vem com a metragem de 1,40, dependendo da faixa etária, eu coloco todo o tecido, tá? Se eu vejo que não fica muito feio assim o tecido, dependendo do tamanho, eu boto todo o tecido de 1,40, tá bem? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, fiz aqui, ó, deu 23. Esse é o primeiro passo, tá? Depois eu mostro o passo que eu faço pra colocar mais. 23 centímetros eu faço vezes 2. Ou 23 mais 3, que dá 6, que deu 46. Por quê? Porque é frente e trás de tecido, certo? Aí eu vou pegar o meu 46 para não ficar tão justo. Eu vou lá e coloco 46 mais 46, que vai dar 92. Eu vou e corto o meu tecido com 92 centímetros, tá? Para não ficar justo, gente, para não ficar muito assim, pouco tecido, tá bem? Então, deu 92. Ah, Giovana, eu queria colocar mais deixar mais um voluminho. Vocês podem acrescentar, gente, mais 20 centímetros, entendeu? Mais 30 centímetros, é isso que eu faço, tá? Deu 92 aqui, é a conta basiquinha que eu uso para pôr os tecidos e não ficar tão justo, tá bem? Até nessa conta aqui, se vocês acharem que é muito tecido com 92, faz o primeiro passinho aqui de 46. Eu acho que fica muito justo, tá? Não gosto muito, então eu faço essa daqui. Eu dobro mais uma vez e coloco 92, tá? É o que vocês desejam, tá? Se quer mais fofinho, quer mais pouco tecido, isso aí é o que vocês querem, mas é essa conta que eu uso, tá bom? Usem aí a largura, faça multiplicado por 2 e multiplica de novo mais uma vez por 2, que aí vocês vão colocar o tecido e ele vai ficar soltinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, gente, tá cortado com 92 centímetros, ó. Eu vou pegar ele todinho aqui, pegando na beiradinha, e vou encaixar ele todinho, ó. Eu acho que até 1,40 pra esse aqui, essa faixa etária de 0 a 3 meses, fica muito bacaninha. Eu gosto bastante de voluminho. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com um vestido verde, que ficou maravilhoso e amei, apaixonei, não tiro mais, gente. Eu deixo sempre aí com 1,40, tá? Então, é assim, vai ficando, ó. E fica assim, vou mostrar do outro lado. Ó, esse é o lado direito. Aí, o que que eu faço, ó? Eu vou pegar meu tecido, ó, e vou juntar direito com direito. Faço a costura aqui para emendar os dois lados, certo? Faço a bainha aqui. Eu gosto de fazer apenas um zigue-zague aqui, onde vai na parte de cima da pala, tá? Na parte de baixo, eu gosto de fazer um embainhadinho, mas bem fininho. Nada muito grosso, porque a gente vai fazer o crochê, né? Então, ou se você não quiser, mantenha o embainhado um pouquinho mais grosso para ele ficar mais bonitinho, tá? Se for fazer o crochê, deixe ele fininho, tá? Pra gente poder fazer e ficar bonitinho o acabamento, tá bem? Não deixa tão grosso, não. Aqui o truque é vocês fazerem apenas um zigue-zague, gente, pra na hora de costurar aqui não ficar muito tecido, se ficar embainhado assim, ó. Aí na hora que for fazer o nosso franzido, ele fica com muito tecido, tá? Então deixa assim, ó, porque ele fica leve, ó. Não fica com muito tecido na hora de fazer o franzido, tá? Então na máquina, se puder aí fazer, faça apenas um zigue-zague aqui para segurar o fio, tá bem? E aí vocês aplicam na peça. Para aplicar na peça, eu já até mostrei como que eu faço aqui. Eu gosto de colocar a emenda para trás, mas quem prefere colocar na lateral também não tem problema, ó. Eu deixo aqui marcação,
volta o alfinete, marco aqui também cantinho, coloco o alfinete, ó. E aí eu já sei o quanto de tecido vai ficar para cada lado. Acho o meinho aqui também, ó. E vou marcando, ó. Tá vendo, ó? Marco e aí que eu já sei quanto vai de tecido aqui para cada lado. E vou marcando todos os cantinhos, ó. E vou colocando os tecidos. Aí eu já sei que daqui pra cá tem isso aqui de tecido pra eu pôr. E vai ficando dessa forma, ó. Tá? Então é assim que eu faço. Tá? E vocês depois quiserem fazer o embanhadinho na parte de baixo, também faço. Aqui o tecido tá maior, viu, gente? Tem que ser bem menorzinho aqui, porque é com 18, tá? Ele não tá cortado com 18 centímetros, ó. Ó, mas acertei, consegui dobrar ele com 35, ó. Esse é o tamanho real do vestidinho, tá? Ó, de ombro, ó, aqui na parte de baixo, ó. Esse é o tamanho que vai ficar, tá bem? Dessa forma. Então, gente, eu espero que tenha entendido, tá? Esse bate-papo aqui com vocês. Não é um passo a passo, não é uma videoaula aí para vocês seguirem aí, não, tá? É mais as contas que eu faço, tirando as dúvidas de vocês, que vocês escrevem aqui nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa, me escrevem novamente que eu venho responder vocês, tá? O nosso objetivo aqui é responder todas as perguntas, tirar as dúvidas, ser um canal aqui diferente do que vocês já encontram por aí. Então, gente, desde já agradeço a todos vocês. Quem puder ajudar o canal ajuda a gente a crescer, tá bom? Deixa aí seu like. Então, desde já agradeço mais uma vez, meninas, e até logo!